Bom dia, cavalheiros e damas, nosso querido pré-médio, turma maravilhosa. Beijo para vocês, saudades muitas, né? E hoje continuamos nosso trabalho, né? A gente, com a seriedade que o nosso trabalho requer, né? Como nível, o padrão de seriedade que o Colégio Ângelo Divinópolis sempre pede para todos, né? E a gente espera que vocês estejam utilizando bem esse tempo, utilizando bem essas informações que chegam até vocês através das aulas no YouTube, através das aulas gravadas das aulas também pelo Zoom, e que vocês estejam também bem, felizes, com saúde, vocês e os seus queridos, né, seus entes queridos. E hoje nós vamos falar de um gênero textual bem simples, bacana, mas que está aí nos circundando, né, que está aí no nosso dia a dia, né, ao nosso redor, que são os textos instrucionais. Né? Então, nós já vimos vários tipos de textos juntos aqui, né? Nós já vimos a notícia, vimos a reportagem, vimos artigo de opinião. Nas últimas aulas, nós trabalhamos 2 aulas seguidas sobre estratégias argumentativas que são tão importantes, não só para os vestibulares seriados, mas principalmente para o Enem, né? E já discutimos vários tipos de textos, a crônica, por exemplo, também, né, o conto. E agora nós vamos falar de um gênero textual importante, que são os textos instrucionais, que são os textos bem práticos, que são objetivos, né? O próprio nome já diz, ele quer trazer uma instrução. Então, ele está no gênero informativo, ao trazer uma instrução, um modo de fazer, um modo operandi, um jeito de fazer a coisa, nós estamos falando de textos instrucionais. E aí nós podemos falar de um universo, por exemplo, de uma receita, né? Nós podemos falar de um manual que eu estou utilizando, vou montar um equipamento, vou montar um armário, ou eu vou montar um telescópio, eu vou montar um microscópio, eu preciso de uma instrução, né? Também vou fazer um experimento lá com a professora Andresa, nas aulas de ciência, de química. Eu preciso de algum passo a passo, né? Alguma instrução para fazer. Então, quando eu faço um experimento, eu estou usando o texto instrucional. Quando eu estou fazendo uma receita lá na minha cozinha, né? Agora todo mundo está, né, com essa onda aí de Masterchef, né? De mestre do sabor, todo mundo quer cozinhar, todo mundo quer experimentar, até porque tem sobrado tempo, né? Então, o tempo ocioso, ele pode ser utilizado, o ócio também é importante, né? Ele pode ser utilizado de maneira positiva, de maneira interessante. Posso montar um armário ou qualquer equipamento através de uma instrução. E aí é interessante, porque já que ele é um texto instrucional, ele é um texto informativo, ele tem que primar pela clareza, ele tem que primar pela objetividade e, principalmente, primar pela simplicidade. Até hoje eu não tinha falado dessa palavra nos nossos textos. Primar pela simplicidade. Aí por que a gente diz aqui primar pela simplicidade? Porque, não sei se vocês já perceberam, né? Tem alguns textos instrucionais, eles são uma verdadeira tortura. É a mesma coisa de montar as pistas da Hot Wheels, né? Enquanto meu filho era pequeno, eu comprei várias vezes, né? Ele era louco com os carrinhos, com aquelas pistas da Hot Wheels. Era quase que... né? Dava até um tipo nervoso para dar conta de montar aquilo. Por quê? Porque às vezes faltava a simplicidade e o passo a passo claro ao dar a instrução. Então, quem faz um texto instrucional, né? Aqui um outro exemplo de texto instrucional só que falado, né? E prático, são as aulas de direção. Quando um instrutor, o próprio nome diz, né? Um instrutor de autoescola, ele está dando uma aula, na verdade ele está criando o quê? Embora oralmente, ele está criando um texto instrucional, ele está ensinando como dizer, se é para colocar no ponto morto, se é para pisar na embreagem, colocar a primeira, colocar o cinto, ajustar o retrovisor. Não é? Então ele não fala isso? Então, coloca o carro lá no ponto morto, liga o carro, gira a chave, né? Pisa na embreagem, no freio, coloca na primeira, ajusta o retrovisor interno, o retrovisor externo, né? Coloca o cinto, ajusta o banco, tudo isso
é instrução, é um modo de fazer. Né? Coloca a cabeça para fora para verificar se não está vindo nenhum carro antes de sair, dá a seta. Então, tudo isso é informação, é instrução, embora lá na autoescola seja um texto oral, mas ele é um texto instrucional. Quando vocês vão fazer o testinho lá na sala, né, que às vezes é o Myron que aplica, às vezes a Tati ou a Marina que está aplicando o teste, aí fala, pessoal, guarde o celular na mochila, desliga o celular e guarda o celular, tira o material do saquinho, verifica, conta, verifica se todas as provas estão lá, coloca o nome em todas as provas, coloca a sua turma, na turma não, que a turma já vem preenchida lá, coloca o nome em todas as provas, confira se todas as questões estão lá. Então, o que ele está fazendo também? Ali, quando eles estão dando para vocês as instruções de como que será o teste ou a prova, na verdade, ele está criando o quê? Um texto instrucional, concorda? Então, o que a gente vai verificar? Que o texto instrucional, ele é um gênero textual e a principal característica dele é a informação. Né? É um modo de fazer alguma coisa, dizer para o leitor ou para o ouvinte, né? Até porque a gente sabe que ele pode ser escrito, mas ele também pode ser falado. Né? Como nós falamos da autoescola, da aplicação do teste. Então, o que a gente observa? Hoje, por exemplo, as informações das aplicações do teste vocês recebem por escrito. Se nós estivéssemos na aula presencial, essa informação seria oral. Então, essa informação é um modo de fazer alguma coisa, um modo de conduzir alguma coisa, e ele é importante porque ele vai conduzir o leitor a realizar alguma ação. Só que você vai realizar essa ação de maneira objetiva, de maneira precisa, de maneira correta. Porque se a instrução, olha como que seria dado o texto, um texto tão simples, né? Tão ingênuo, tão bobo, vamos dizer assim, mas se a instrução ela não é feita da maneira correta, ela pode induzir o leitor ou o ouvinte ao erro. Né? Nas nossas reuniões na escola, o Cláudio e o Marcos sempre falam disso, sempre recomendam, cobram isso de nós, professores, né? Que a gente coloque as instruções muito claras, né, nas questões, principalmente nas questões que são questões subjetivas, questões abertas. Então, eu coloco para você assim, redija uma notícia, né, acerca do fato ocorrido com o negro americano George Floyd. Tá? Aí você fala assim, ô Cris, aí alguém levanta a mão, ô Cris, quantas linhas? Aí o outro, ô Cris, eu posso usar a linguagem formal, eu tenho que usar a linguagem formal ou informal? Aí o outro pergunta, posso usar discurso direto ou indireto? Aí mais um pergunta, quantas linhas? Perceberam? Se surgiram várias perguntas ao responder a prova que está ali escrita, é porque a instrução não foi bem feita. Então eu teria que colocar, redija uma notícia usando linguagem formal, mínimo, ou máximo, mínimo 15 linhas, máximo 20 linhas, discurso indireto, correto? Isso tudo facilita o quê? Facilita o modo operando, ou seja, o modo como a pessoa vai fazer, o modo como ela vai seguir a instrução. É o que eu disse para vocês, das pistinhas de Hot Wheels que eu tenho trauma até hoje. Né? Então, não está fácil de entender. Significa que aquele manual, que aquele texto, aquele gênero textual não foi bem executado. Né? Então, se eu preciso... Ô, gente, vem cá, vê se você entende. Se eu preciso de alguém para me ajudar a entender, é porque às vezes faltou clareza na linguagem, faltou clareza na informação, faltou às vezes precisão na sequência, que às vezes o erro está na sequência. O que tem que ser primeiro? O que tem que ser depois? Perceberam? Então, quando eu quero que alguém execute a tarefa de maneira correta, de maneira clara, eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho que ter o cuidado de usar linguagem clara, objetiva, sucinta, simplificada e com um grau de precisão maior. Né? Então, como eu disse para vocês, ele sempre vai utilizar, ele é um texto totalmente claro, totalmente objetivo. Normalmente, a tendência desse texto é utilizar os verbos no imperativo, faça isso, não faça aquilo, vire a chave, desligue isso, aperte isso, encaixe aquilo. Né? Então, ele vai dizer quais são
Se for uma receita, por exemplo, ele vai te dizer, primeiro, quais são os ingredientes, depois o modo de fazer. Né? Se for a montagem de um armário, por exemplo, ele vai te dizer quais são os equipamentos, quais são as chaves que você precisa, quais são as peças, demonstrar isso visualmente, quais são as peças e como que elas se encaixam. Né? Então, é um texto também que tem um caráter, além de ser informativo, persuasivo. Por que ele é persuasivo? Porque ele vai mandar te orientar a fazer do modo como aquele que escreveu, aquele que fala, acha que é o mais certo. É o mais adequado. Entenderam? E aí a gente tem um exemplo aqui, né, fazendo uma pipa em casa, né? Então, vocês vão notar aí que o verbo está no imperativo, que a função de linguagem é apelativa, então ele cita para você, olha, você vai precisar, cita quais são os materiais que você vai precisar, depois ele vai dizer para você como vai fazer. E olha que os verbos imperativos, olha, recorte, cole, faça, passe, por último, faça. Perceberam? Então, esse exemplo aí, dá para a gente ver claramente que tem que ser um passo a passo, e um passo a passo simples, claro, objetivo, direto e factível, ou seja, tem que ser possível de fazer, né? Como sempre, terminamos a nossa aula, vocês têm simulando aí na página 80, na apostila de vocês, né? Grande sucesso a todos, ótimo teste dessa semana, lembrando que essa semana o teste de vocês, na semana que vem, o teste de vocês é sobre estratégias argumentativas, né? Aula 1 e 2, aproveitem que as aulas estão lá no YouTube e façam a revisão disso. Grande beijo, saúde e paz.